Imagine acordar no meio da noite, o coração acelerado, pensando no corpo de um ente querido reduzido a cinzas. E se isso significar que eles nunca mais se levantarão? Uma dúvida que corrói a alma, que faz você questionar se a cremação rouba a promessa da ressurreição. A Bíblia guarda segredos sobre isso, verdades que podem libertar ou aterrorizar. Fique até o final, porque o que você vai descobrir não é apenas teologia seca, é uma âncora para sua esperança eterna. Pense em uma vila remota na Judéia, por volta do ano 30 d.C., onde o sol poente pinta o horizonte de sangue, e o cheiro de olivares misturado ao suor de camponeses enche o ar. Ali vive uma viúva chamada Miriam, uma mulher comum, de mãos calejadas, por anos de trabalho na terra, que acabara de perder o marido em um acidente nas colinas rochosas. Ele era um seguidor devoto de Jesus, aquele nazareno que falava de vida eterna, mas agora seu corpo jazia inerte, e Miriam enfrentava uma escolha que poucos ousavam fazer: enterrá-lo como os ancestrais, ou cremá-lo como alguns pagãos romanos faziam para evitar que ladrões de tumbas profanassem seus restos. O dilema a consumia nas noites quentes, quando o vento sussurrava pelos becos como vozes de fantasmas, e ela se deitava no chão de palha úmida, sentindo o peso da dúvida como uma pedra no peito. Se eu queimar seu corpo, Deus ainda poderá trazê-lo de volta, ela se perguntava, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto envelhecido, imaginando um futuro onde a ressurreição prometida por Jesus se tornava um sonho vazio por causa de uma decisão tomada no luto. Miriam não sabia, mas sua luta ecoava perguntas que atravessariam séculos, tocando corações como o seu, como o meu, em um mundo onde a cremação se torna cada vez mais comum, e a fé clama por respostas. Enquanto Miriam velava o corpo do marido sob a luz trêmula de uma lâmpada de óleo, memórias invadiam sua mente como ondas furiosas. Ela se lembrava das histórias que ouvia dos profetas antigos, daqueles tempos em que o povo de Israel sepultava seus mortos em cavernas frias, envoltos em linho perfumado, como se preparassem uma semente para brotar na eternidade. No livro de Gênesis, Abraão comprara um campo para enterrar Sara, sua esposa, com um cuidado que falava de esperança além da morte. Mas e a cremação? A Bíblia sussurrava exemplos que faziam o coração gelar. Em Josué 7, Acã e sua família foram apedrejados e queimados como punição por desobediência, o fogo consumindo seus corpos como um sinal de juízo divino. Em Levítico 20:14, aqueles que cometiam adultério eram queimados vivos, o cheiro de carne queimada subindo como uma oferta amaldiçoada. Miriam tremia ao pensar nisso, o ar da vila carregado com o aroma distante de fogueiras, imaginando se o fogo não era uma marca de rejeição eterna. Deus vê o fogo como destruição final. Ela murmurava para si mesma, sentindo o frio da dúvida se infiltrar em seus ossos, como se o próprio chão da Judéia a engolisse. Mas então, uma reviravolta sussurrada pelos viajantes, em 1 Samuel 31, o rei Saul, após sua morte, teve seu corpo cremado por seus próprios homens para protegê-lo dos filisteus, e a Bíblia não o condena. Era um ato de honra, não de mal. Isso plantava uma semente de confusão em seu coração, um mistério que crescia como videiras selvagens nas colinas, fazendo-a questionar se o fogo realmente apagava a promessa de Deus. Enquanto os dias se arrastavam como uma caravana no deserto, Miriam buscava respostas entre os seguidores de Jesus que passavam pela vila, suas vozes carregadas de uma esperança que desafiava a morte. Um deles, um pescador rude chamado Pedro, contara sobre Lázaro, o amigo de Jesus que apodrecera por 4 dias em uma tumba escura, o cheiro de decomposição impregnando o ar quando a pedra foi rolada. Saia para fora, Jesus ordenara em João 11:43, e Lázaro saiu envolto em faixas mortuárias, os olhos piscando à luz do sol, como se a morte fosse apenas um sono passageiro. Miriam sentia um arrepio ao imaginar aquilo. O corpo de Lázaro não fora cremado, mas mesmo se fosse, poderia o Criador que formara o homem do pó não o refazer das cinzas? A dúvida a consumia, como o sol devorando a umidade da terra,
levando-a a noites de insônia onde revivia o enterro de seu pai. Anos antes, o corpo baixado em uma cova rasa, coberto de terra que cheirava a chuva recente. Se o fogo destrói, como Deus ressuscitará os que foram queimados? Ela se torturava, sentindo o calor de uma fogueira próxima como um presságio, o crepitar das chamas ecoando seus medos internos. Uma quebra inesperada veio quando um viajante romano, convertido secretamente, falou de mártires cristãos queimados vivos nas arenas, seus corpos reduzidos a cinzas, mas suas almas prometidas à glória. Será que o fogo os rouba da ressurreição? Miriam questionava, o coração batendo como tambores distantes, criando uma tensão que a fazia andar de um lado para o outro na casa vazia, o eco de seus passos como um lembrete da solidão que a morte traz. À medida que o luto se aprofundava, como raízes penetrando a rocha, Miriam se via imersa em debates sussurrados com vizinhos, o ar carregado de incenso de oferendas, onde alguns cristãos primitivos viam a cremação como um eco pagão, preferindo o sepultamento para imitar Cristo, cujo corpo fora colocado em uma tumba. Mas outros, tocados pela perseguição romana, argumentavam que Deus, que criara o universo do nada, poderia refazer um corpo de cinzas tão facilmente quanto de pó. Em Daniel 3, Sadraque, Mesaque e Abed-nego foram jogados na fornalha ardente, o fogo tão quente que matou os guardas, mas eles saíram ilesos, o cheiro de fumaça nem tocando suas roupas. Uma prova de que Deus controla o fogo, não o contrário. Miriam sentia o calor daquela fornalha em sua imaginação, o rugido das chamas misturado aos gritos, mas também a paz daqueles que confiam. Se Deus preserva no fogo, por que não ressuscitaria das cinzas? Ela se perguntava, o dilema crescendo, como uma tempestade no horizonte, fazendo-a caminhar até o local do acidente, sentindo a terra seca sob os pés, o vento carregando poeira que grudava em suas lágrimas. Uma inserção de uma carta antiga, como as de Paulo aos Coríntios, ecoava. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. 1 Coríntios 15:42. Isso a abalava, como um raio cortando o céu noturno, questionando se o método de disposição importava quando o poder de Deus era infinito. No clímax de sua angústia, Miriam se encontrava sozinha no topo de uma colina ao amanhecer, o sol nascendo como uma promessa renovada, o ar fresco carregado de orvalho e o canto distante de pássaros. Ali, ela imaginava o dia final descrito em 1 Tessalonicenses 4:16-17, onde o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, e os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro, seus corpos transformados, cremados ou não, em algo glorioso. O fogo, ela percebia, era apenas uma ferramenta humana. Deus, o Criador, não era limitado por ele. Mas e se a cremação fosse uma falta de fé na ressurreição física? A tensão a sufocava, como mãos invisíveis apertando sua garganta, levando-a a cair de joelhos na terra úmida, clamando por clareza. Uma visão inesperada surgiu em sua mente. Os mártires cristãos dos séculos vindouros, queimados nas estacas romanas, seus corpos virando cinzas, mas suas almas ascendendo, e no fim, ressuscitados inteiros. Deus refaz o que o homem destrói. Uma voz interna sussurrava, quebrando o padrão de medo com uma onda de esperança, fazendo-a sentir o alívio como água fresca em lábios ressecados. Finalmente, Miriam escolheu cremar o marido, não por rebelião, mas por confiança, as cinzas espalhadas nas colinas que ele amava, como uma semente ao vento. Anos depois, ao ouvir de Paulo que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, 1 Coríntios 15:51, ela soube que sua escolha não roubara a eternidade. A Bíblia, em sua sabedoria silenciosa, não condena a cremação. Ela exalta o poder de Deus sobre a morte, qualquer que seja a forma. E você? Já enfrentou o luto questionando se o fogo apaga a esperança? Se essa história te tocou, é porque ela precisava chegar até você. Um lembrete de que Deus ressuscita do pó das cinzas do nada. Inscreva-se no canal, mas só se tiver coragem de enfrentar mistérios que desafiam a morte. Deixe nos comentários:
Você crê que a cremação afeta a ressurreição? Porque, no fundo, todos nós carregamos a poeira da eternidade em nossas veias, esperando o chamado final.